Olá pessoal, aqui é o professor Drino Fontes. Estou aqui para a gente iniciar uma aula, né, de introdução a ciências farmacêuticas. Então, esse período está um pouco atípico aí, né, para todos nós, não só aqui de Vitória de Santo Antão, mas do mundo inteiro, né? Podemos ver que noticiários diariamente, manhã, tarde, noite, né? É sempre a mesma notícia e nós estamos vivenciando isso, de fato, né? Então, essa forma aqui que a instituição encontrou de manter as aulas funcionando, né? A gente está obedecendo uma ordem nacional, de fato, né? Então, as faculdades normalmente estão se adaptando, tentando manter as aulas no formato EAD, como a gente está fazendo agora, e eu espero que dê tudo certo, espero que a gente consiga atingir aí, né, as expectativas, tanto nossas como de vocês, né, quanto da faculdade, e estou à disposição aí para o que vocês precisarem, né? Nesse momento, acho que todo mundo está em quarentena praticamente, né? Espero que estejam, né, seguindo as recomendações da OMS, seguindo recomendações do Ministério da Saúde, porque a questão que a gente está passando é muito séria e depende de nós, né? Então a gente tem que evitar, né, aglomerações, evitar ao máximo, né, exposições necessárias, né? Só quando necessário de fato, né, sair de casa, né, fazer os afazeres que são obrigações, né, nossas do dia a dia. Às vezes precisa ir no supermercado, precisa ir a um banco, a uma farmácia, mas sempre com muita cautela, né? Então vamos tentar fazer com que esse coronavírus, né, ele o quanto antes desapareça do nosso cotidiano, né? E a gente vai conseguir, com certeza, tenho fé. Então vamos lá, né? A aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre entidades de classe farmacêutica, né? Deixa eu só puxar o slide aqui para a gente iniciar essa aula. Então, a aula de hoje é essa aí, entidades de classe farmacêutica, né? As entidades que regem a nossa profissão. Então, para o exercício da profissão farmacêutica, né, é imprescindível que o farmacêutico esteja inscrito em seu respectivo conselho regional, uma autarquia, né, que significa poder absoluto. Então, ou seja, a gente hoje vai ver um pouco sobre os conselhos, né, e a gente vai falar sobre Conselho Federal de Farmácia, Conselho Regional de Farmácia, sindicatos, Anvisa e de outros órgãos, né, que são essenciais também na nossa profissão. Então, ou seja, todo farmacêutico que exerce a sua profissão legalmente no país, ele deve estar vinculado a um Conselho Regional de Farmácia, né? Então, a profissão farmacêutica, ela deve ser exercida não só por aqueles que detêm o conhecimento, mas por aqueles que transformam o seu conhecimento em benefícios para toda a coletividade e o façam com ética. Então, os conselhos, qual é o papel dele? Ele habilita o profissional ao exercício da profissão através de meio de concessão do registro profissional, ou seja, quando o farmacêutico, né, finaliza a faculdade e recebe seu diploma, ele já está apto aí a poder realizar o seu registro no seu conselho de classe, né? Então, esse conselho não necessariamente precisa ser o conselho de Pernambuco, ele pode ser um conselho de outro estado, né? Portanto, que você vá atuar nesse outro estado da federação. Então, habilitar legalmente as empresas e escritórios técnicos para explorar as atividades profissionais. Então, assim como os profissionais precisam se registrar, as empresas farmacêuticas do ramo farmacêutico também precisam estar legalmente registradas no conselho, né? Então, o conselho ele funciona, né, por meio de uma anuidade. Então, normalmente os farmacêuticos e as empresas que estão registradas, eles pagam anuidades, e essas anuidades, né, é o que fomenta, de fato, o conselho, né, ele mantém a estrutura física do prédio do conselho, ele faz a promoção de palestras, de cursos para os farmacêuticos. Então, ou seja, esse dinheiro ele é revertido, né, para ações em prol da profissão no Estado. O Conselho ele fiscaliza o exercício da profissão, normalmente existem fiscais
do Conselho de Farmácia, que eles normalmente fazem visitações a locais de trabalho para ver se existe de fato farmacêuticos, né, naquele estabelecimento no momento que está declarado lá no conselho, né? Então, normalmente você tem um horário atrelado ao conselho de farmácia e esse horário ele deve ser cumprido no estabelecimento. O conselho também ele cobra anuidades, né? Como eu já falei, aplica multas, né? Então, ou seja, quando tem uma desobediência, né, às regras, né, em relação aos estabelecimentos ou aos farmacêuticos, alguma infração, então o conselho, né, através dos fiscais, ele tem o poder de gerar uma multa, né, e essa multa ela precisa ser paga no ano vigente, normalmente, né, para que você consiga manter as suas atividades, né. Então, normalmente esse conselho, ele aplica, né, o Código de Ética Farmacêutico, então existem, mais tarde, daqui a pouco a gente vai ver, que tem os conselheiros, né, que normalmente são quem deliberam algumas punições, né, eles avaliam algumas infrações, e essa infração, dependendo da extensão, né, eu posso dizer, do número de vezes que acontece com o mesmo profissional, ou da gravidade, né, do que aconteceu, ele pode chegar a suspender, né, o registro do profissional. Então, aqui, o Conselho Federal de Farmácia, né, ele surgiu em 1960, então, ou seja, foi através de uma lei, né, a Lei 3.820, de 1960, e essa lei, ela cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia. Então, desde 1960, o nosso conselho, ele existe, né? Então, a gente está aí com aproximadamente 60 anos de Conselho Regional e Federal de Farmácia. Então, a nossa profissão é uma profissão que ela está respaldada, né, legalmente, ela está dentro das exigências do Conselho aí há um bom tempo, né? Vocês podem ver que a gente tem 60 anos aí só de conselhos. Então, aqui são as sedes, tanto do Conselho Federal quanto do Conselho Regional. Então, esse Conselho Federal, ele fica em Brasília, né? Normalmente aqui, você colocando no Google ou em qualquer site de busca, CFF, ou Conselho Federal de Farmácia, você vai encontrar este endereço aqui, ó, né? Que é o endereço, e aqui tem um site que você pode acessar e ver todas as funcionalidades do Conselho. Da mesma forma, você pode também consultar CRFPE, que é o site do Conselho Federal de Farmácia de Pernambuco, do Conselho Regional. Então, você vai encontrar normalmente esse endereço aqui, que é o endereço da sede principal, que fica em Recife, né, na Rua Amélia do Espinheiro. Então, ou seja, daqui a uns anos aí, isso aí vai ser um endereço bem visitado aí por vocês, né? Então, normalmente, quem atua mais para o interior do estado, o Conselho Regional de Farmácia, ele tem algumas subsedes, né? Então, essas subsedes, elas são em Caruaru, em Garanhuns e em Petrolina. Então, normalmente, elas atendem, né, a municípios, né, que ficam em torno dessas cidades para também as pessoas, os farmacêuticos, né, do interior do estado, eles terem uma assistência do Conselho Regional por perto. Então, aqui, o Conselho Federal de Farmácia, né, é o órgão supremo dos conselhos regionais, com jurisdição em todo o território nacional e sede no Distrito Federal, como a gente viu aí, né? Então, as eleições para o Conselho Federal e conselhos regionais. Normalmente, né, nós farmacêuticos, a gente participa de eleições de conselhos regionais e de conselhos federais. Então, normalmente esses conselhos, eles são votos diretos, né? Então, os farmacêuticos, eles recebem normalmente as eleições, hoje elas são online, você recebe por e-mail uma documentação, né? Um link que você pode ter acesso à página da eleição, você coloca seus dados de CRF, sua senha, e você vai conseguir acessar a página da eleição. Então, você pode votar no, nos conselheiros, você pode votar nas chapas, né, de diretorias. Então,
normalmente, né, esses mandatos, né, quem está ali à frente dos conselhos, eles são farmacêuticos, né, são pessoas que trabalham no dia a dia em diversas funções e exercem ali um cargo eletivo. Ou seja, é um cargo gratuito, né, não existe salário para que essas pessoas exerçam esse, esse mandato, né? Mas eles não têm salário, mas de certa forma eles têm alguns benefícios, né, que fazem com que eles possam executar o trabalho dele no território regional ou nacional, né? Então, se a gente tem aqui conselheiros federais, por exemplo, que sempre estão em Brasília. Então, normalmente o conselho, né, ele gera algumas diárias que custeia passagem, que custeia hospedagem, que custeia alimentação, para que essa pessoa possa deslocar-se, né, e participar de plenárias, participar de reuniões para decidir sobre o futuro da profissão farmacêutica. Então, normalmente são cargos, né, que são eletivos, né, são cargos gratuitos. Essa aqui é a diretoria do Conselho Federal de Farmácia atual, né? Então a gente tem aí o presidente, né, Dr. Walter da Silva Jorge João, e a vice-presidente, doutora Lenira da Silva Costa. Então, eles são presidente e vice-presidente, respectivamente, do Conselho Federal de Farmácia. Então, aqui, né, é um cargo de gestão máxima da área farmacêutica, então, que os dois exercem. Quando acabar esse mandato, né, ou eles podem participar de uma reeleição, ou eles podem gerar uma chapa nova, ou outras chapas podem concorrer também para poder os farmacêuticos elegerem, né? Então, quais são as atribuições do Conselho Federal? A gente tem aqui, ó, eleger a cada biênio sua diretoria. Então, ou seja, a diretoria dos conselhos, tanto federal quanto regional, elas são realizadas, as eleições são realizadas a cada biênio, a cada 2 anos. Então, cada 2 anos muda a presidência, vice-presidência, secretário e tesoureiro do conselho. Caso aconteça uma reeleição, né, que normalmente é bem comum acontecer, então a atual presidência ela passa a ter mais uma gestão de 2 anos, né? Então, os conselhos federais aí, ó, eles podem aprovar os regimentos aprovados pelos conselhos regionais. Então, ou seja, né, os que os conselhos regionais decidem, eles podem realizar a aprovação, julgar em última instância os recursos das deliberações dos conselhos. Então, ó, julgar em última instância. Às vezes exigem casos, né, que são levados para o conselho regional de infrações, por exemplo, e essas infrações, elas muitas vezes geram uma multa, geram alguma punição ao profissional e ele, por exemplo, não aceita. Ele acha que ele pode recorrer a uma instância superior. Então, essa instância superior seria o Conselho Federal de Farmácia, né? Quando você não consegue deliberar algo através dos conselhos regionais por algum impedimento, né? Então, por já se esgotar as possibilidades ali do Conselho Regional, então partem para os conselhos federais poderem fazer esses julgamentos, né? Então, zelar pela saúde pública, promovendo a assistência farmacêutica, expedir resoluções para o bom cumprimento da lei. Então, vamos lá ver mais algumas atribuições aqui. Publicar relatório anual do seu trabalho, né? A gente tem que lembrar que o cargo de presidente, né, diretoria, conselheiro, são cargos públicos e normalmente esses cargos eles precisam ter uma transparência. Então, esses relatórios eles precisam ser transparentes, né, divulgados em meios eletrônicos para que todo mundo possa ter acesso. Então, defender a área de atuação do farmacêutico frente a outras profissões, isso aqui é muito importante, né, porque se a gente parar para pensar, a área da farmácia ela tem muitas arestas com outras áreas de atuação. Então, a gente pode ter aí áreas afins com a nutrição,
áreas afins com a biomedicina, áreas afins com a medicina, áreas afins com a biologia, áreas afins com a química, e os conselhos eles estão aí para poder defender a nossa área de atuação, né? Fazer com que elas, de certa forma, elas sejam, no que concerne a ser privativa, ela ser privativa, né, do farmacêutico, e quando for áreas em comum, existir limites aí entre as profissões, ou existir, de fato, né, um compartilhamento dessas áreas para que ambas possam trabalhar. Então, é sempre bom os conselhos estarem de olho nisso, porque muitas vezes algumas resoluções de outras profissões, elas incluem como cargo exclusivo daquela profissão uma determinada atividade, mas essa atividade faz parte também do escopo do farmacêutico, por exemplo. Então, o conselho ele tem que atuar frente a isso, né, para combater, para não perder as áreas, né, ele manter o campo de trabalho do profissional. Intervir em concursos públicos, né, quando oferece aqui, ó, salários ou carga horárias incompatíveis com os preconizados pelos conselhos. Existem muitos concursos públicos que são publicados os seus editais e simplesmente a carga horária que é exigida e o salário que é pago por aquela carga horária muitas vezes não é compatível com a tabela salarial que está disponível no site do Conselho Regional. Então, ou seja, se vocês entrarem hoje no site do Conselho Regional de Farmácia, vai ter lá um campozinho, normalmente com o nome Convenção 2019-2020, ou seja, é como se fosse uma convenção que foram feitas dos ajustes salariais que devem ser pagos para cada área da farmácia. Então, todo concurso, né, ele tem que se basear nessa área para poder ofertar o salário. Então, nem todas as prefeituras, né, ou órgãos públicos que fornecem vagas de trabalho através de concursos, seleções simplificadas, muitas vezes prestam atenção nesses detalhes e somos nós, né, farmacêuticos, né, possíveis candidatos, que temos que estar de olho e alertar aos conselhos e aos sindicatos, né, que isso está acontecendo, para que eles possam intervir diante desses editais. Então, os conselhos federais também emitem resoluções acerca de competências dos farmacêuticos em relação às suas áreas de atuação. Então, a competência, né, é o que o farmacêutico ele pode e deve fazer dentro de cada área, né? Então, os conselhos federais eles têm essa atribuição também, né? Além de zelar, organizar, né, formular o Código de Ética Farmacêutico, que também é conhecido como deontologia farmacêutica. Vocês podem ter acesso, né, a esse código de ética na internet mesmo, vocês podem colocar em qualquer site de busca, Código de Ética da Profissão Farmacêutica, e vocês vão encontrar, né, um material em PDF com todas as cláusulas, né, que o farmacêutico deve obedecer para exercer com uma boa conduta a sua profissão. Então aqui, se a gente entrar no site do Conselho Federal de Farmácia, a gente pode ver que tem diversas abas. Tem aqui, ó, institucional, legislação, controle interno, licitações. Então, isso aqui eu não estou enxergando direito. É porque a plataforma aqui ela deixa a letra um pouco embaçada, né? Mas eu vou encaminhar isso aqui em PDF também para vocês. E vocês vão ver que dá para enxergar tranquilo. Então, ou seja, quando você clica aqui, por exemplo, né, em legislações, aí você pode encontrar, por exemplo, algumas legislações que foram deliberadas pelo Conselho Federal para a profissão farmacêutica. Então, a gente pode ver aqui, né, essa primeira, por exemplo, que está grifada aí, ó, regulamenta a publicidade, propaganda e outros anúncios de atividade da profissão farmacêutica, né? Então, ou seja, foi uma lei, né, uma emenda, na verdade, que foi deliberada no Conselho Federal, através dos conselhos regionais de cada estado, né, em reunião plenária em Brasília, e deliberaram por regras que regimentam essa publicidade, né, sobre a profissão farmacêutica.
A gente pode ver o segundo aí, né? Normalmente, também é outra ementa, que dispõe sobre os requisitos necessários à prestação do serviço de vacinação pelo farmacêutico e da outras providências. Então, ou seja, a gente está entrando numa onda muito grande agora, né? Das farmácias, elas terem a sala de vacinação. Então, ou seja, a gente pode ver aqui, ó, que isso passou, né, pelo Conselho Federal. Isso foi aprovado em 2018. E hoje, né, agora em 2020, está vindo muito forte essa onda de farmácias ela terem sala de vacinação. Então, essa resolução aqui, né, 654, ela é responsável por reger essa questão aí da farmácia, da aplicação de injetáveis no ambiente de farmácia. Atuação dos conselhos regionais, né, desconfigurou um pouquinho aí o slide. Então, registrar os profissionais de acordo com a presente lei e expedir a carteira profissional. Então, os conselhos regionais são os responsáveis por expedir a carteira de farmacêutico, né? O CRF é o que habilita você a trabalhar, né? Examinar as reclamações e representações escritas acerca dos serviços de registro e das infrações dessa lei, né? Então, normalmente, quando um fiscal ele vai visitar, né, um estabelecimento, ele, ele escreve, né, qual foi a infração. Essa infração ela vai para uma plenária com os conselheiros regionais, e esses conselheiros regionais vão examinar, né, essas reclamações e representações escritas e vão deferir, né, em cima da lei o que deve acontecer. Fiscalizar o exercício da profissão, impedindo e punindo as infrações à lei, bem como enviando às autoridades competentes relatórios documentados sobre os fatos que apurem e cuja solução não seja a sua alçada. Então, quando muitas vezes, né, ocorre algum tipo de infração que não pode ser punida dentro do Conselho Regional de Farmácia, né, através das leis do Conselho, seja uma coisa criminal, né, de ordem aí já de uma magnitude um pouco maior, o Conselho Regional ele tem a obrigatoriedade de comunicar esse tipo de infração, esse tipo de contravenção às autoridades competentes, né? Os conselhos regionais devem organizar seu regimento interno, né, e submetendo eles à aprovação do Conselho Federal. Então, eleger seu representante e respectivo suplente no Conselho Federal. A gente vai ver daqui a pouco, né, quem são os nossos representantes atualmente. Dirimir dívidas relativas à competência do âmbito de atividades profissionais farmacêuticas, com recurso suspensível para o Conselho Federal. Então, ó, você tem o Conselho, né, ele tem essa capacidade de dirimir dúvidas relativas à competência. Então, ou seja, vamos supor que você tem aí dúvida se o farmacêutico pode manipular determinada substância ou se ele pode vender determinada substância no seu estabelecimento. Então, você pode consultar o conselho de farmácia. E esse conselho ele tem a obrigação de lhe dar uma resposta, né, para que você se oriente, né, quanto à conduta que você tem dúvida, né, em relação à profissão. Então, ó, os conselhos eles exercem a atividade, né, de polícia administrativa, estão autorizados por lei a fiscalizar, aplicar multas às empresas farmacêuticas que descumprirem a legislação vigente. Então, por exemplo, né, a ausência de farmacêutico no estabelecimento, chega o fiscal, o farmacêutico não está presente, ele deixa um auto de infração. Esse auto de infração ele pode gerar uma multa para o estabelecimento. E o farmacêutico também, né, ele fica com um registro, né, de ausência. Então, ó, o não pagamento de uma multa como essa, né, ele pode gerar um processo judicial, né, que vai gerar uma exigência, né, de você pagar essa multa em pelo menos 75 dias. Né? Então, ou seja, por isso que a gente diz que o Conselho ele tem esse papel, né, de polícia administrativa, né, porque ele está autorizado a fiscalizar e aplicar multas. Então,
fazendo o pagamento dessa multa, né, o estabelecimento ele fica em dia com o conselho, então não fica com pendências, né? A gente tem aqui, ó, os representantes do Conselho Regional de Pernambuco. Eu trouxe aqui duas gestões. Teve a gestão da diretoria 2018 a 2019, né? Eu trouxe as duas para exemplificar como é que acontece, né? Então, e tem aqui a 2020 e 2021. Como eu mencionei antes, a gestão ela dura 2 anos, né? Então, tá aqui a última gestão foi de 2018 a 2019, foi da doutora Giselda Lemos, doutora Sara Ximenes, que eram diretora e vice-diretora, respectivamente. Hoje a diretoria está sendo exercida, né, depois da eleição que teve em 2019, pelo Dr. Aldo Passo Longo e pela doutora Aexalgina Rocha. Então, ou seja, eles dois estão aí à frente do Conselho de Farmácia de Pernambuco, na gestão 2020-2021. O Conselho também, né, dentro da diretoria, ele traz mais alguns profissionais. Normalmente são os secretários gerais e a tesouraria. Então, o secretário-geral da gestão 2018-19 era o Dr. Leandro Medeiros, e agora, 2020-2021, né, é o Dr. Everton Guedes. Aqui, a gente tem a tesouraria, né, da antiga gestão, que era a doutora Joyce Santos, e agora a tesouraria foi passada para o doutor Ricardo Cabral. Então, essa é a nova gestão aí, na antiga e a nova gestão, isso foi uma passagem recente, né, agora em 2020, assumiu a nova, do Conselho Regional de Farmácia. Então, aqui são os conselheiros que foram eleitos na última eleição, né? Aqui 2018 e 21 e aqui 2019 e 23. Os conselheiros regionais efetivos, né? De 2018 a 2021. A gente tem os conselheiros regionais efetivos de mandato 2019 a 2023. Aí vocês podem estar achando estranho, né? E aqui a gente tem o mandato 2016, 2019. Eita, não. Aqui não. Eita, só corrigindo aqui. Aqui é 2019. (2023), ok? Esses foram os últimos, né, conselheiros que foram eleitos, né, federais pelo Conselho de Farmácia. Esqueçam isso aqui. Então a gente tem aí, ó, Dr. José de Arimateia Rocha Filho, que é o titular, e a gente tem o Dr. Olavo Barbosa Bandeira como suplente. Então esses aqui, né, são os que vão representar a gente lá em Brasília, né? Normalmente eles vão deliberar em reuniões plenárias do Conselho Federal de Farmácia representando Pernambuco. Esses conselheiros regionais aqui, vocês podem ver que tem uns com um mandato mais antigo, que acaba em 2021, com um mandato mais novo, que acaba em 2023. É porque é o seguinte, normalmente a eleição para conselheiro é de 4 em 4 anos, né? É junto com a diretoria. Então, a diretoria é de 2 em 2 anos. Então, ou seja, mas os conselheiros, eles não têm um mandato de 2 em 2 anos, eles têm um mandato de 4 anos. Então, sempre vai ficar conselheiros que têm ainda 2 anos para cumprir, né, para finalizar o seu mandato, e conselheiros novos que têm 4 anos a cumprir para finalizar o seu mandato. Então, daqui a 2 anos, o que é que acontece? 2019, né? Aí aqui 2020, em 2021, aí vai ter mais uma eleição. E o que é que acontece? Vai entrar mais conselheiros novos para 4 anos, e esses daqui vão ter depois só 2 anos para finalizar o seu mandato. Né? Então sempre fica assim, né, com 2 em 2 anos, com a eleição da diretoria e de conselheiros. E sempre sai uma parte dos conselheiros que finalizaram o ciclo, entra outra parte e ficam alguns remanescentes. Os conselheiros regionais são eleitos pelos farmacêuticos inscritos no CRF, né, na Assembleia Geral. Então, ou seja, nós quem votamos neles, né, normalmente tem campanha. E essa campanha aí é bem acirrada. Vocês vão perceber aí mais da frente.
Os cargos são eletivos, né? Então, ou seja, são meramente honoríficos, reconhecidos como serviços relevantes à profissão. Então, cada conselheiro efetivo tem o direito a um voto nas deliberações do plenário. Então, cada um pode votar, né, sim ou não, para as deliberações lá. Os conselheiros suplentes e conselheiros efetivos têm o direito à voz nas reuniões plenárias e os primeiros exercem igualmente o direito de voto quando em substituição aos titulares. Então, ou seja, só pode votar quem é efetivo. Os suplentes, eles têm direito de voz, mas eles não têm direito de voto. Eles só votam na ausência do efetivo. Então, quais são as atribuições aí dos conselheiros, né? Colaborar com a classe em questão de interesse específico mediante proposta escrita devidamente justificada, né? Então, eles podem propor aí melhorias para a classe, levar para a plenária para ser votada, né? Alguma modificação, substituição, né? De alguma norma de conselho regional. Então, comparecer às reuniões plenárias, né? Participar dos debates, isso é importante. Os debates, né? Normalmente, eles existem datas específicas que são plenárias públicas e os farmacêuticos eles podem participar dessas plenárias, né, também de uma forma ativa, né, mesmo sem serem conselheiros. Relatar os processos que lhe forem distribuídos, com exceção do presidente, ou seja, normalmente existem relatores, né, no momento lá dos processos, então existe alguém que fica responsável por fazer os relatos dos processos, né? Normalmente são distribuídos, né, para pessoas diferentes, nem sempre a mesma pessoa. Exercer funções que foram designadas, né, dentro do âmbito do Conselho Regional, então eles podem exercer algumas funções específicas, propor deliberações ao plenário inerentes ao exercício da profissão farmacêutica, respeitando as hierarquias da resolução do Conselho Federal. Aí, como eu disse até antes, a gente pode propor deliberações, né, dentro do plenário do Conselho Regional. Então, isso vai ser votado, né? Normalmente, as decisões que saem dos conselhos, elas são decisões que são votadas e a maioria, normalmente, né, é quem delibera. Então, nunca uma pessoa que propõe, ela consegue, de fato, sozinha, né, fazer com que aquela proposta dela ela seja efetivada. Ainda precisa da votação de todos que estão lá presentes. Pelo menos da maioria deles, né? Então, nessas reuniões plenárias, né, zelar pela execução das atribuições, né, deles, dentro como representantes, né, dos farmacêuticos, eles são responsáveis por criar câmaras técnicas de julgamento, ou seja, existem algumas câmaras dentro do conselho, né, que deliberam sobre áreas específicas da profissão, né, Câmara da Indústria, Câmara do Comércio, então eles precisam criar algumas câmaras específicas, né, criar seccionais na área de jurisdição, né, então, como a gente tem aí algumas regionais em Caruaru, Petrolina, apreciar e julgar processos de infração, deliberar sobre os pedidos de inscrição, então, ou seja, todo pedido de inscrição, você, por exemplo, recém-formado, vai solicitar ao conselho um pedido de inscrição, o seu pedido tem que passar por plenária, né, para avaliar a sua documentação, ver se tem, de fato, né, todo o subsídio necessário para que você possa assumir o cargo o posto de farmacêutico. Deliberar sobre as penalidades previstas em lei, né, a gente vem falando nisso já. Apreciar e julgar os balancetes trimestrais, ou seja, a cada trimestre, a cada trimestre, os conselhos regionais, eles precisam emitir, né, um balanço trimestral dos seus gastos, né? E também, a cada biênio, ele faz uma prestação de contas, né, da diretoria, submetendo isso para o Conselho Federal de Farmácia. Então, ou seja, a cada 3 meses tem esses balancetes, né, que servem para acompanhar aos poucos as atividades que estão acontecendo, os gastos do Conselho, né, em que foram. Então, é uma questão de transparência. E esse relatório ele é enviado a cada 2 anos, né, um relatório geral, ou seja, no fim da gestão, para apreciação do Conselho Federal de Farmácia.
Então, aqui, a gente falou do Conselho Federal, falou do Conselho Regional, vamos entrar aqui para o sindicato. Né? O sindicato, né, ele é constituído para fins de estudo, para fins de coordenação, união, defesa e proteção. Então, ou seja, normalmente os sindicatos eles servem para lutar por interesses econômicos, profissionais e políticos da categoria farmacêutica, né? Então, os sindicatos eles são muito importantes na nossa profissão. Né? Os sindicatos e conselhos do Estado eles são bastante atuantes. Então, isso faz com que a nossa profissão ela se fortaleça, né? E a gente tenha pessoas que possam colaborar conosco em busca de uma profissão melhor, em busca de ajustes salariais, em busca de defesa, né, garantias de trabalho. Então, atualmente, o sindicato ele é regido, né, pela diretora, a doutora Veridiana Ribeiro da Silva. Então, assim, junto com ela tem toda uma equipe, né, também é eleita pelos farmacêuticos que são sindicalizados. Então, o sindicato ele fica aqui ó, na rua Dom Manuel da Costa, na Torre, em Recife. Se você colocar no site de busca aí, Sinfarp, né, que é o Sindicato dos Farmacêuticos de Pernambuco, você encontra o site e você consegue ter aí algumas informações acerca dos serviços prestados pelo sindicato. Então, o que é que o sindicato, como é que ele trabalha? Ele tem um papel de representação, né? Ele representa os farmacêuticos nas esferas privadas, pública e jurídica. Ele tem o papel de negociação, né, negociar os mais diversos interesses farmacêuticos, por exemplo, convenções. Eu falei para vocês que no site do Conselho Federal Regional de Farmácia vai ter lá a tabela salarial dos farmacêuticos. Normalmente é a partir de convenções que o sindicato faz. Então eles deliberam por acordos, né, de reajustes, por planos de saúde, vale transporte, vale alimentação, né? Isso entra nos acordos coletivos com as empresas. Eles deliberam por ajustes salariais. Então, ou seja, é de ordem negocial. Fiscalização, né? Eles monitoram a aplicação das leis de trabalho e das convenções coletivas. Então, ou seja, às vezes tem leis que não estão sendo cumpridas, né? Existe advogados do sindicato que podem representar o farmacêutico ou o grupo de farmacêutico que necessitar, né, desse serviço, né? Por exemplo, está tendo algum tipo de abuso no seu ambiente de trabalho, né, por parte da empresa. Defesa e promoção, né, por todos os meios a seu alcance, os interesses coletivos da categoria. Então, ou seja, o sindicato está aí para brigar, né, pelos direitos dos farmacêuticos, né, tudo que for de interesse coletivo que vá beneficiar a categoria, né, de ordem dos sindicatos aí também brigar. Assistencial, ou seja, prestar serviços educacionais, promover cursos, palestras, simpósios, gerar aí parcerias com empresas de plano de saúde para poder facilitar, né, a adesão dos farmacêuticos a uma atenção à saúde privada, né, para quem tem interesse. Tem assessoria jurídica, né, você que é sindicalizado pode ir no conselho e você pode ter assessoria jurídica, né, com advogados que trabalham no conselho. Então, ou seja, o advogado do conselho, né, quando ele trabalha em prol do conselho, ele não trabalha em prol de uma pessoa em específico, ele trabalha em prol de toda a categoria. Mas as pessoas que são sindicalizadas, ela pode ter essa assessoria jurídica aqui, ó, gratuita, né, para poder tirar dúvidas aí com relação ao campo de trabalho, né, a direitos, né, e deveres. E também, né, eles têm essa questão assistencial voltada para administrativo, né, homologação de algumas regras, né, que as empresas devem cumprir perante aos farmacêuticos para trazer uma melhor qualidade de trabalho. Política, né? Exercer ações políticas não partidárias que possam impactar diretamente sobre o interesse da categoria farmacêutica. Administrativa, prover e gerir o patrimônio da entidade sindical, ou seja,
sindicato ele tem um prédio, né? Ele tem carros, ele tem objetos que são do próprio sindicato, né? Então, de uma gestão para outra, esse material ele deve ser repassado, né? De uma maneira mais fidedigna, né? Que foi encontrada, né? Então, ou seja, esse é o papel de zelar pela administração. Uma outra entidade, né, que a gente pode dizer que é muito importante na área farmacêutica são as faculdades de farmácia, né? Então a gente traz aí uma foto da nossa, né? Nosso centro universitário. Aí está uma foto antiga, Visa, mas a gente em breve aí vai estar com uma Univisa bem grande. Eu acredito que já está até. Aqui, ó, é uma turma nossa, né? Isso aqui, a gente lá, uma visita técnica no LAFEP, todo mundo paramentado, aguardando aí para fazer uma visita da disciplina de tecnologia farmacêutica. Estou aqui por trás, todo escondidinho, né? Então, a faculdade de farmácia ela tem uma importância tremenda, né, na profissão farmacêutica, né? É de lá que saem os profissionais farmacêuticos. Então, a missão da faculdade de farmácia formar farmacêuticos com competência científica, capacidade profissional para inserção no mercado do trabalho, que estejam comprometidos com a sociedade e que tenham como atribuições essenciais promoção, proteção e recuperação da saúde humana. Então, ou seja, né, o trabalho do farmacêutico é um trabalho comprometido com a sociedade, é um trabalho comprometido com a promoção e proteção da saúde humana. Né? Então, assim, no momento que a gente se forma como farmacêutico, a gente tem que vestir a camisa de fato, né, e sempre trabalhar pensando no bem-estar comum, né, e particular também dos nossos clientes e pacientes. Então, a faculdade de farmácia, eu acho que eu troquei aqui um slide, né? Deixa eu ver aqui. Tá aqui, achei. A faculdade de farmácia, em 2017, ela, na verdade, ela sofreu uma alteração, né? Na verdade, todas as faculdades, a partir de 2017, faculdades novas, elas devem obedecer às diretrizes curriculares nacionais que foram implementadas em novembro deste ano, né, de 17. Então, ou seja, as faculdades que já estavam ativas, né, como a nossa, por exemplo, ela precisou se adaptar dentro dos próximos 2 anos. Então, ou seja, a gente tinha até 2019 para se adaptar em relação às novas diretrizes curriculares. Então, ou seja, essa diretriz aí, ela traz, né, um objetivo de deixar a profissão um pouco mais humanista, né? Então, trazendo o farmacêutico, né, como um profissional crítico, humano à sociedade nos aspectos biológicos e sociais. Ou seja, essa nova resolução, né, essa nova diretriz dos cursos de farmácias, ela preconiza, né, que os farmacêuticos eles devem ter uma visão um pouco mais aprofundada do ser humano, né, vendo ele não apenas como um ser que está ali em prol de um serviço, né, e está doente, ou quer comprar um medicamento, ou quer utilizar um medicamento, ou vai ser submetido a algum procedimento, né, que o farmacêutico intervenha, mas assim, que o farmacêutico ele possa exercer a sua competência, mas ao mesmo tempo ser uma pessoa humanista e não só técnica, né? Entender a pessoa, poder prestar um serviço e poder também, né, ser ético e ser humano com ela, né? Tratando as pessoas de maneira mais zelosa, de maneira mais amigável, mais amável, né? E entendendo, né, que essa pessoa ela está inserida em um contexto, né? E esse contexto muitas vezes nem sempre são contextos muito agradáveis e você saber lidar com esses diferentes contextos, né? Você parar para pensar, por exemplo, aí um farmacêutico, né, que trabalha no SUS, num centro de atenção psicossocial, que atende crianças e adolescentes em situações de dependência química. E aí? Olha o nível da coisa. Farmacêutico do SUS trabalhando num CAPS que trabalha com crianças dependentes químicas, muitas vezes abandonadas, situações de rua, né? Ou que saíram de centros de ressocialização. Então, uma pessoa que sai como profissional para trabalhar numa instituição como essa,
ele tem que ser humanista. Ele tem que avaliar as questões sociais daquela pessoa que ele está trabalhando, que ele está lidando, porque senão ele não consegue exercer de uma forma adequada o seu trabalho, né? Ele tem que ter empatia, ele tem que entender o contexto social de onde vem aquela pessoa. Então, as pessoas não têm um padrão de comportamento, as pessoas não têm um padrão, né, de atitudes. Elas são diferentes, têm vivências e contextos diferentes. Então, por isso, devem ser tratadas, né, muitas vezes também com algumas condutas diferentes, né, para poder ser mais bem acolhidas, né? Então, ó, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, os profissionais de farmácia devem possuir essas características e funções: prestar serviços farmacêuticos, ter capacidade de tomar decisões, ter ótima comunicação, liderança, gerência, se atualizar permanentemente, né, nos conhecimentos das substâncias e ser um excelente educador. Então, se a gente parar para pensar, né, o profissional farmacêutico, muitas vezes ele recém-formado, ele cai no mercado de trabalho e já assume de cara uma gerência. Então, ele passa a ser gerente, muitas vezes, de um estabelecimento farmacêutico, gerente de uma farmácia hospitalar, gerente de uma clínica das análises clínicas. Então, ele passa a ser, muitas vezes, gerente. E essa atribuição de gerência, ela traz consigo também muitas obrigações, né? Dentre elas, se a gente parar para pensar, ele tem que ser um excelente educador. Como é que ele vai gerar treinamento, né, para as pessoas que estão subordinadas? Então, ele tem que ter uma ótima comunicação, né? Eu falo sempre isso a meus alunos. O momento é esse. O momento de aprender, o momento de treinar, né, é esse da faculdade. Façam por onde buscar mais conhecimentos, né, se desenvolver individualmente, também em grupo, né, junto com seus amigos. Na hora dos seminários e trabalhos, tente ser proativos, tente estudar, desenvolvam essa capacidade, né? Porque vocês desenvolvendo essa capacidade, o que é que acontece? Vocês serão mais à frente aí um profissional de qualidade. Então, vamos caminhar aqui. Em 2018, né, esse é um dado do Conselho Federal de Farmácia, 221.258 farmacêuticos estavam inscritos nos conselhos regionais de todo o país. O país congrega um total de 637 faculdades de farmácia, que geram 18 mil novos farmacêuticos todo ano, né? Então, é um número muito grande de farmacêuticos, né? Mas existe também postos de trabalho, né? Diversas especialidades diferentes que acabam abarcando, né, esses farmacêuticos que estão à disposição aí no mercado. Então, no Brasil aqui, como é que está a distribuição na região norte, por exemplo, né? A gente tem aqui, ó, número de farmacêuticos inscritos. Total, 13.416. Normalmente, as drogarias, né, e redes de farmácia são os que mais empregam os farmacêuticos aqui no Brasil. Então, quantos estão empregados aí? Aproximadamente metade da região norte está empregada em redes de farmácia, né? Então, o estado que tem mais farmacêuticos, né, inscritos na região norte é o estado do Pará, aqui com 4.630. Né? O estado do Pará é o estado do nosso presidente federal do Conselho de Farmácia. Na região nordeste, né, na nossa região, a gente tem aí, olha a diferença, né? 6.000 farmacêuticos aqui na região norte, não, 13.000 farmacêuticos. Na região nordeste, 33 mil farmacêuticos, do 33.290. Desses aí, o estado que mais tem farmacêutico inscrito é a Bahia, 7.698. Vocês veem que normalmente, ó, praticamente metade está empregado, né, nas redes de farmácia, né? O nosso estado aqui, Pernambuco, ele está com 4.500 farmacêuticos inscritos, né? Então, aqui, fonte do Conselho Federal de Farmácia também. Vamos descendo aqui, vamos ver as demais regiões. Região Sudeste, a gente sai aqui, ó, da região Nordeste, que tem 33 mil, região Sudeste, 109 mil farmacêuticos, né? A região Sudeste
Os 4 estados da região Sudeste têm o triplo de farmacêutico dos 9 estados da região Nordeste. Né? Desses aí, ó, a gente pode ver que aproximadamente 40%, um terço, 30% a 40%, eles estão empregados em redes de farmácia também. Né? O estado que tem mais farmacêutico inscrito, São Paulo. Né? São Paulo tem 61.333 farmacêuticos. Região Sul, ele tem 42.719 farmacêuticos. Na região Sul, o estado que tem mais farmacêuticos é o Rio Grande do Sul, com 14.900. Região Centro-Oeste, a gente tem 22 mil farmacêuticos, né? Já tem menos do que a região Nordeste aí. E o estado que tem mais farmacêuticos inscritos é o estado de Goiás. Né? Então, a gente vê aqui, ó, Goiás, né, São Paulo, são estados que são muito fortes na indústria farmacêutica também, né? Então, às vezes, muitos farmacêuticos eles correm para essas regiões para poder ser empregadas, né, em outros nichos de trabalho, né, que são muito fortes. Então, a resolução CFF 572, de 25 de abril de 2013, ela traz as áreas de atuação do farmacêutico. Então, ou seja, hoje a gente tem aqui, ó, 135 especialidades farmacêuticas, né? Então, essa resolução ela traz 131, mas 4 delas elas foram publicadas posteriormente, né? Então, eu vou mostrar aqui as principais áreas, né? Mas vou listar aqui todas as demais áreas. Onde é que vocês podem encontrar essa informação? Ou você coloca no site de busca aí, Resolução CFF 572 de 2013, você vai encontrar, ou você pode entrar no site do Conselho Federal de Farmácia. Então, aqui, ó, são as principais áreas de atuação do farmacêutico, né? Aqui tá errado, 135 áreas. Tá atualizando aqui, vou agradecer ao representante de turma Edson aí, que fez esse alerta. Eu tinha pego esse número aqui, 72, de algum site da área farmacêutica, né? Não do Conselho Federal. Edson que me alertou aí. Obrigado, Edson. Estou aqui atualizando minha aula por causa de vocês, viu? Isso aí é importante. Por isso que o feedback de vocês, né, nos ajuda. A gente aprende todo dia com vocês e a gente trabalha como um mediador da informação, né? Então, nós não somos detentores do conhecimento, pelo contrário, nós somos mediadores dele. Então, a gente promove a vocês um estímulo para que vocês possam buscar mais conhecimento por conta própria. Então, a gente não detém o conhecimento absoluto. A gente é a ponte para que vocês cheguem nele, né? Então, tudo depende de cada um de vocês. Então, aqui, ó, indústria farmacêutica, né? A gente pode dizer que aqui no nosso estado a gente tem uma certa quantidade de indústrias, né, empregando os farmacêuticos, farmácias públicas, né, estados e municípios, farmácias de manipulação. Então, lembrando que a última aula da gente foi trabalhando justamente todas essas áreas aqui, estão lembrados? Então, vocês fizeram aí um painel, apresentaram em sala, foi bem legal. Perícia criminal, né, farmácia estética, farmácia veterinária, farmácia clínica, né? Essa farmácia veterinária aqui pode soar até estranho, né? Mas existem farmácias de manipulação exclusivamente veterinárias e existem também indústrias farmacêuticas, né, de produtos veterinários. Então, essas indústrias farmacêuticas de produtos veterinários ou manipulações, né, então elas podem ter um responsável técnico veterinário ou farmacêutico. Análises clínicas, farmácia nuclear, né, que trabalha com radioatividades, radiofármacos. Então, na radioterapia, né, às vezes tem farmacêutico envolvido. Fitoterapia, a área da pesquisa, farmácia comunitária, né, que são as drogarias, né, as farmácias de bairro, farmácias comerciais, redes de farmácias. Farmácia hospitalar, né, então na farmácia hospitalar tem um mundo de atribuições aí do farmacêutico, dentre elas, farmacêutico trabalha no CAF, né, numa central de abastecimento, na farmácia central, na distribuição, farmacêutico que manipula, né, fórmulas parentéricas dentro do hospitais, como antibióticos, né, como quimioterápicos, como produtos parenterais, né, de alimentação, nutrição.
então nutrição parenteral, e tem também a farmácia homeopática, né? Então, assim, a gente tem aqui um leque das principais áreas farmacêuticas que abarcam a maior parte dos profissionais. E aqui é, é a listagem de todas as áreas, né? Não vou nem ler, vou deixar para que vocês pesquisem e conheçam um pouco mais aí sobre a profissão. Demais órgãos importantes da área, né? A gente tem aqui, ó, Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas, Sociedade Brasileira, né, de Farmacêuticos e Farmácias Comunitárias, Associação Brasileira de Farmacêuticos. Então, essas associações, essas sociedades, elas são importantes por quê? Porque normalmente são a partir delas que geram, né, alguns documentos específicos das áreas, que geram congressos, simpósios, para que os farmacêuticos possam participar e se atualizar, né? Então, normalmente, todas essas associações, anualmente ou bianualmente, eles fazem encontros, né? E esses encontros aí são congressos, né, grandes, com participação de pessoas do Brasil inteiro, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Isso daqui não poderia faltar, né? Então, ou seja, todo farmacêutico está atrelado a essa agência aqui, ó, praticamente. Ela controla a produção, né, e o consumo de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária. Ou seja, ela vai desde o processo, né, de obtenção de produtos farmacêuticos, ambientes, né, ao controle de insumos e as tecnologias que estão atreladas à produção de medicamentos, né, ou insumos voltados à saúde. Então, ou seja, quem trabalha em qualquer estabelecimento de saúde, no mínimo, tem visita da vigilância sanitária municipal. E se for um estabelecimento, né, maior, né, como por exemplo a indústria, né, hospitais, ele recebe visitas da Anvisa, né, do governo federal, né? Então, ou seja, isso aí é bastante importante, né? Os estabelecimentos estão cumprindo com as resoluções que a Anvisa emitem, né? Para também não terem seus direitos de funcionamento cassados, né? Ou seus produtos recolhidos do mercado. Datas comemorativas aqui do farmacêutico, né? A gente tem 20 de janeiro, que é o dia do farmacêutico. Esse é o dia nacionalmente conhecido, né? E celebrado pelos conselhos regionais e federal. A gente tem o dia 5 de agosto, que é o Dia Nacional da Farmácia. 25 de setembro, que é o Dia Internacional do Farmacêutico. Então, ou seja, a gente tem aqui praticamente 2 dias, né, de comemoração, Dia do Farmacêutico. O que é que a gente faz normalmente na nossa instituição? A gente comemora esse dia aqui, ó. A gente sempre faz um evento, né, o Dia Internacional do Farmacêutico, e esse evento ele celebra, né, o Dia do Farmacêutico para nós, porque no dia 20 de janeiro normalmente estamos de férias, então nunca conseguimos estar juntos, né? Mas a gente comemora sempre no dia 25. A gente pode acrescentar aqui, né, que eu esqueci, vou até lembrar, o dia 5 de maio. Né? O dia 5 de maio é um dia, né, nacionalmente conhecido. 5 de maio, deixa eu escrever aqui para me concentrar. Como a campanha do uso racional dos medicamentos. Então, 5 de maio, né, normalmente, vários órgãos da farmácia, né, emitem algumas notas, na televisão saem noticiários, as faculdades fazem alguma comemoração ou fazem alguma ação, né, junto à comunidade, para conscientizar as pessoas do uso racional dos medicamentos, né, fazer com que essas pessoas possam aí ter uma melhor qualidade do uso desses produtos, né, para a saúde. Então, o que é que eu vou querer de vocês hoje, né, depois que vocês assistirem essa aula aí? Vocês vão entrar no site de alguns desses órgãos que a gente viu aí. Conselho Federal de Farmácia, Conselho Regional de Farmácia e também Anvisa, Sindicato de Farmacêutica de Pernambuco. O que é que eu quero que vocês encontrem lá? Na verdade, eu quero que vocês explorem, né? Explorem à vontade, conheçam as funcionalidades, conheçam que esses
esses entes, né, que regem a nossa profissão, eles fornecem de informação, fornecem de conteúdo. Muitas vezes existem conteúdo que é voltado para vocês que são estudantes da área ainda também, né? Ou seja, vale a pena, né, conhecer o site, estar antenado. Então, assim, explorem esses sites CFF, CRFPE, Sinfarp e Anvisa, né? Conheçam de fato o que acontece dentro deles, né? Vejam as notícias de eventos, agora mesmo no tempo do coronavírus, nos sites, né, do CFF, do CRFF, existem cartilhas voltadas para a conduta em relação ao coronavírus. Então, ou seja, é um site também informativo, né? Então, essa é a atividade de hoje, né? Vocês vão assistir essa aula e vocês vão posteriormente fazer essa pesquisa aí dentro desses sites, conhecendo cada aba, conhecendo o que essas entidades podem colaborar aí no dia a dia de vocês como farmacêuticos e como estudantes, ok? Então, nossa aula fica por aqui. Eu agradeço aí a paciência de todos, agradeço a presença, né? E espero que tenham gostado. Essa aula ela vai estar depositada no Google Classroom. Esse Google Classroom, ele vai ter todas as pastas, né, com o material utilizado nessas aulas, que nós vamos ter à distância aí nesse período do coronavírus, né? Então, vocês vão poder acessar a qualquer momento todos os vídeos e materiais que estão disponíveis lá. Eu também vou gerar um link do YouTube desse vídeo, e esse link vai poder ser assistido, né, pelo YouTube, ou vocês podem ir no Google Classroom, que é um acesso à plataforma Google, né, que em breve eu vou estar aí repassando para vocês o link para que vocês possam ter acesso, tá ok? Abraço aí, muito obrigado. E até a próxima.